informou que ele ainda está em recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Além dos 7 candidatos presentes, concorrem também à presidência da República João Amoedo, do Partido Novo, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL e Emael, da Democracia Cristã. Antes de iniciarmos o debate, eu convido agora o presidente da CNBB e arcebispo de Brasília, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, para a mensagem inicial. Boa noite. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem a alegria de promover esse debate. A política desempenha um papel fundamental no fortalecimento da democracia e na construção de uma sociedade alicerçada na justiça e na paz. A CNBB e demais organizações da Igreja Católica não adotam posições político-partidárias, mas incentivam os cristãos leigos e leigas a participarem da vida política como sal da terra e luz do mundo. No meio desse debate, esperamos contribuir para um maior conhecimento das propostas políticas e programas de governo de cada candidato. A CNBB tem ressaltado diversas vezes a importância do diálogo, do respeito e da não violência nas relações sociais, especialmente no âmbito da política. Esperamos muito que esse debate possa transcorrer no diálogo respeitoso. Incentivamos a todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação a estarem atentos aos vários momentos deste evento até o seu final. Agradecemos muito aos senhores candidatos e à senhora candidata pela presença e pela disponibilidade em dialogar com a Igreja e os diversos segmentos da sociedade. Agradecemos a valiosa colaboração dos meios de comunicação na transmissão desse debate, as TVs, rádios e internet. Nossa gratidão se estende ao Santuário Nacional e a todos que estão empenhados na organização deste evento. Desejamos um frutuoso debate sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, com as bênçãos de Deus. Obrigada, Dom Sérgio. O nosso debate será dividido em 5 blocos. Agora, como será o primeiro bloco? Neste primeiro bloco, os candidatos pergunta única feita por um representante designado pela CNBB. Os candidatos deverão responder na ordem de posição no cenário, da esquerda para a direita, em sentido horário. A resposta deverá ter 2 minutos. A pergunta única que abre o debate será feita pelo cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Boa noite a todos os candidatos. A minha pergunta a todos refere-se a uma questão fundamental. No ano passado, durante a Assembleia Geral da CNBB, os bispos do Brasil fizeram um pronunciamento no qual registraram a perplexidade de muitos brasileiros diante de agentes públicos e privados que, ignorando a ética e abrindo mão dos princípios morais, o próprio Estado democrático de direito sofre riscos. Nossa pergunta, então: os senhores acreditam ser possível retomar o caminho da ética, restituir a credibilidade à política e fortalecer a democracia no Brasil? Obrigada, Dom Odilo. O primeiro a responder é Guilherme Boulos, do PSOL. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Boa noite, Joyce. Boa noite, Dom Odilo. Boa noite a todos os candidatos e boa noite a você que está acompanhando esse debate. Eu sou candidato a presidente da República pela primeira vez, mas tenho uma vida dedicada à luta social por justiça ao lado dos excluídos.
Sou coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, enfrentando essa violência que é a falta de moradia digna. No Brasil, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. E a nossa luta se inspira muito pela mensagem do Papa Francisco, com seus 3 T's: teto, terra e trabalho. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. A igualdade social é essencial para qualquer país. Assim como a ética pública, porque o Brasil não vive apenas uma crise econômica, não vive apenas uma crise política, vive também uma crise de destino, onde os valores éticos deixaram de ser o centro que guia a política e a vida. É preciso restaurar isso, não apenas com palavras, é preciso fazer isso com ações, com uma profunda reforma política no Brasil, que vai enfrentar de verdade o sequestro que existe do poder público pelos interesses privados, que se manifestam desde as campanhas eleitorais, quando interesses econômicos, empresários, banqueiros, agronegócio financiam campanhas eleitorais e depois cobram em troca fidelidade aos seus interesses. Nós somos contra esse tipo de promiscuidade entre o público e o privado, ele tem que acabar. Assim como nós propomos outro modelo de governabilidade, que não é o do toma lá da cá, de trocar voto no Congresso por cargo em ministério e em governo. É preciso refundar a democracia política. Para poder, de verdade, enfrentar a corrupção no Brasil, nós vamos ter que enfrentar os grandes interesses econômicos. Obrigada, candidato. Tempo esgotado. Agora é a vez do candidato Fernando Haddad, do PT. E o senhor tem 2 minutos para a resposta. Queria agradecer, Dom Sérgio, pela acolhida, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes, cumprimentar Dom Odilo, que nos faz uma pergunta, cumprimentar os meus adversários aqui presentes, que concorrem à presidência da República, cumprimentar o Lula, que nos assiste nesse momento, e dizer que eu vejo essa questão da ética na política a partir de 2 pontos de vista. O primeiro, fortalecer todas as instituições que combatem a corrupção no Estado, sem preferência partidária, sem identidade religiosa, política, de nenhuma natureza. Individualizar aqueles que cometeram ilícitos e punir exemplarmente. Para isso nós precisamos ter uma controladoria forte, uma Polícia Federal forte, um Ministério Público forte e uma justiça forte e apartidária. E foi isso que nós procuramos fazer ao longo dos anos que governamos o país. Fortalecemos, e isso é dito por essas instituições, todas elas, para que a sujeira não fosse para baixo do tapete. Nós não podemos enfrentar a corrupção a não ser fortalecendo as instituições, doa quem doer. Um segundo aspecto da ética na política é favorecer os mais pobres, fazer programas que atendam à juventude, que faça a juventude chegar às portas de uma escola digna, das universidades, das escolas técnicas, oferecer médico para quem não tem, remédio para quem não tem, casa para quem não tem. E os programas sociais desenvolvidos ao longo de 12 anos de governo foram muito exitosos no sentido de oferecer dignidade ao povo brasileiro em geral, mas sobretudo àqueles que mais precisam. Portanto, fazer o dinheiro chegar ao pobre e combater exemplarmente a corrupção pelo fortalecimento das instituições. Obrigada, candidato. O próximo candidato é Álvaro Dias, do Podemos. O senhor tem 2 minutos, candidato. Um abraço a todos. Não poderíamos iniciar com uma pergunta mais importante do que esta de Dom Odilo Scherer. O combate à corrupção é a prioridade no país. O Brasil não pode mais ser governado por organizações criminosas. Nos últimos anos, esse país foi assaltado e, segundo autoridades judiciárias, foi governado por uma organização criminosa. O combate implacável à corrupção começa, evidentemente, pela valorização das instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça. A eliminação dos privilégios, como, por exemplo, o foro privilegiado, que é um guarda-chuva protetor
de mais de 55 mil autoridades nesse país e que nos coloca em campos diferentes porque não somos iguais perante a lei. Nos submetermos todos à lei e sermos iguais perante a lei é a ideia fundamental da refundação da República. A Operação Lava Jato é prioridade nacional e deve ser institucionalizada como uma política de Estado no combate implacável à corrupção. É questão ética, sim, fundamental, mas é também de desenvolvimento, porque combater a corrupção é melhorar a imagem do país no exterior e trazer de volta investimentos que daqui foram expulsos pela corrupção. Nós precisamos acabar com essa fase do rouba mais faz. Agora chegou a hora de fazer mais, muito mais do que se fez, sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. A refundação da República é o início de um novo tempo para o país, onde todos deveremos ser iguais perante a lei, com a eliminação dos privilégios. Tempo esgotado, candidato. Quem responde agora é o candidato Ciro Gomes, do PDT. O senhor tem 2 minutos para responder. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos os meus ilustres opositores. Meus cumprimentos à CNBB, a gratidão por a honra de ter sido convidado para esse debate. Meu estimado cardeal arcebispo Dom Odilo, palavras sem testemunho não representam nada. O enfrentamento da corrupção no Brasil, e a pergunta específica é se é possível sinalizar com seriedade ao nosso povo se a ética pode voltar a ser uma característica do comportamento republicano dos homens públicos, há de se aperfeiçoar em 2 planos. O primeiro plano é o exemplo, porque os corruptos, eles se adaptam a todas as leis. Pouco importa as formalidades, os protocolos, os corruptos sempre acharão caminhos, porque essa é uma fragilidade da obra humana. O que importa aqui é a exemplaridade. E eu, apenas para me apresentar ao povo brasileiro, tenho a honra de completar esse ano 39 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum mal feito, nem sequer para ser absolvido. O que não é vantagem nenhuma, é apenas a minha obrigação, mas eu estou me apresentando ao povo brasileiro porque acho que o exemplo é melhor do que muitas palavras. Segundo, é entender que esses últimos 20 anos de democracia fracassaram porque estão replicando a mesma prática. A pretexto de superar a fragmentação partidária, nós estamos permitindo ciclo após ciclo, e assim foi com o PSDB e com o PT, e o resultado foi desastroso para o país, que a cooptação de deputados se faça pelo suborno, pelo aliciamento, pela fisiologia e o clientelismo que coopta e ocupa os cargos públicos. É preciso substituir isso por 4 alternativas que se somam entre si. A primeira, propor as ideias antes para que o povo brasileiro eleja ideias e não caudilhos ou pessoas ou personalidades. Segundo, propor na primeira hora, onde está viva a força popular, mantendo energizada a política. Terceiro, redesenhar um pacto de atacado, trocando as reformas por um pacto federativo novo. E quarto, quando persistir o impasse, chamar o povo a decidi-lo diretamente por plebiscitos e referendos. Obrigada, candidato. E o próximo é o candidato Henrique Meirelles, do MDB. 2 minutos para a resposta, candidato. Obrigado. Em primeiro lugar, boa noite, Dom Odilo, boa noite, demais candidatos, boa noite a todos. É uma honra estar participando de mais um debate e aqui na Basílica de Aparecida, um lugar tão simbólico do Brasil e para o povo brasileiro. E começamos falando aqui sobre a ética, a honestidade, também oferece um simbolismo especial. Aqui na Basílica nós podemos olhar para o país e ver como o que dizemos aqui pode de fato se tornar realidade. A principal coisa é pessoas que são honestas e competentes ocupando os cargos públicos. Começa por aí. No meu caso, eu trabalhei 33 anos em empresas, 10 anos no setor público, nunca tive uma denúncia por corrupção, não tenho nenhum processo. Mas, além disso, tão ou mais importante, em todo o meu período de governo, seja no Banco Central, seja no Ministério da Fazenda, toda a minha equipe nunca foi denunciada ou sequer investigada. Uma equipe competente e que dá um exemplo de honestidade.
E terceiro, é muito importante também criar estruturas para isso. Por exemplo, eu criei estruturas nos órgãos sobre minha direção, por exemplo, no órgão subordinado, que era a Caixa Econômica Federal, onde no próprio estatuto da instituição eu mandei colocar que o executivo tem que ter uma vida séria, uma vida de honestidade, não pode ter sido sujeito a nenhum tipo de corrupção e tem que ser escolhido por uma empresa. Tempo esgotado. Agora é a vez da candidata Marina Silva, da Rede. A senhora tem 2 minutos, candidata. Boa noite a todos. Boa noite, Dom Odilo. Boa noite, Dom Sérgio. Muito obrigada pela pergunta. Boa noite a todos os demais candidatos e a todos que nos acompanham nesse momento. A pergunta é muito oportuna para o momento que nós estamos vivendo, porque o nosso país está sendo derrotado por uma corrupção que é sistêmica e institucional, praticada dentro dos órgãos públicos, utilizando mecanismos espúrios de uso do dinheiro público, o mesmo dinheiro que falta para a saúde, que falta para a educação, para a segurança pública, para a moradia digna. Essa corrupção é inaceitável e ela vem sendo praticada desviando bilhões e bilhões. São em torno de 6% do orçamento, o equivalente ao que se deveria investir em educação, que vai para o ralo da corrupção. Se existe um momento em que Jesus ficou indignado, foi quando ele viu a corrupção e entrou no templo com um chicote para combater aqueles que estavam profanando o templo. Nesse momento, o templo da política, que o Papa Francisco diz que é a forma mais elevada do exercício da caridade, porque é na política que a gente pode exercitar o serviço. A política está sendo usada para enriquecimento ilícito e precisa ser combatida com medida que dê autonomia ao Ministério Público, à Polícia Federal para investigar e que se crie mecanismo de transparência, porque a corrupção funciona nas escuras. Nós temos uma proposta de combate à corrupção que recebemos, inclusive, contribuição da Transparência Internacional, que ofertou mais de 70 propostas. Eu fui a primeira a dialogar com eles e vamos implementar medidas para prevenir, combater a corrupção e, sobretudo, promover uma gestão pública ética, competente e comprometida em servir a sociedade. Tempo esgotado. Quem responde agora é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Olha, quero cumprimentá-la, Joyce, cumprimentar Dom Sérgio, presidente da CNBB, Dom Odilo, que nos fez a pergunta, candidata e candidatos aqui presentes, telespectadores, internautas, ouvintes, e ser bem objetivo. Quem enriquecer na política é ladrão. L-A-D-R-A-I-O. Não tem meio termo. A política é uma atividade essencialmente ética, ou não é política. Nós defendemos sim uma reforma política, porque o modelo está errado e o modelo errado não pode dar bons frutos. Nós não podemos ter um sistema com 35 partidos políticos, não temos 35 ideologias, onde as pessoas se elegem pela televisão e não pelo seu vizinho, pelo seu bairro, pela sua cidade. Defendo o voto distrital misto. Melhorar as nossas instituições de controle, todas elas, fortalecer instituições independentes, melhorar a nossa legislação. Por que campeou a impunidade do chamado crime do colarinho branco? Por não ter punição. A Lava Jato vai ser uma marca, vai ser um marco na política brasileira. Ela muda a história e precisa ser fortalecida. O enriquecimento ilícito, nós defendemos que ele seja tipificado como crime no Código Penal. E defendo também o modelo americano de inversão do ônus da prova para agentes políticos, senadores, deputados, presidente, governadores, prefeitos, funcionários estatais. Se não provar a origem do seu patrimônio, tem perdimento, confisco dos bens, inversão do ônus da prova, exemplaridade. Obrigada a todos.
Nós vamos para o primeiro intervalo e logo depois, no segundo bloco, candidato pergunta para candidato. Nós voltamos já. O Brasil tem 12 milhões de analfabetos, mas já foi chamado de o país. Voltamos com o segundo bloco do debate de Aparecida, promovido pela CNBB. No Twitter, a nossa hashtag é Debate Aparecida. Vamos agora às regras deste segundo bloco. Neste segundo bloco, o candidato pergunta para candidato. O tema será livre. O mediador fará o sorteio do candidato que irá perguntar e de outro para responder. A pergunta deverá ser feita no tempo máximo de 30 segundos, com resposta em 2 minutos. A réplica terá 1 minuto e meio e a tréplica 1 minuto. Não haverá repetição, de modo que cada candidato perguntará apenas uma vez e será perguntado apenas uma vez. Em caso de ofensa pessoal ou moral, o direito de resposta será avaliado pela equipe jurídica da organização do debate. Então agora eu vou sortear quem irá fazer a pergunta.
Candidato Álvaro Dias. Agora vamos ver quem irá responder a pergunta. Candidato Guilherme Boulos. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Olha, eu não teria coragem, Boulos, de fazer qualquer proposta ou qualquer promessa nessa campanha eleitoral se antes eu não falasse em promover a reforma desse sistema de governança que é corrupto, que é um balcão de negócios, que estabeleceu, toma lá da cá, uma relação desonesta entre os poderes. Certamente, se preservarmos esse sistema, as promessas serão palavras soltas ao vento. Eu consulto... Tempo esgotado, candidato. O candidato tem 2 minutos para a resposta. Olha, o sistema político brasileiro está podre. Está podre, em primeiro lugar, porque o poder econômico prevalece sobre a política. Como já disse inicialmente, desde o financiamento de campanha eleitoral pelos grandes interesses, pelos empresários, pelos banqueiros, pelos latifundiários, e que depois recebem isso de volta em projetos de lei, em licitações, em favorecimentos. Por isso, nós queremos acabar com qualquer tipo de financiamento privado de campanha eleitoral. Essa é uma primeira medida necessária. A segunda é trazer o povo para participar do centro das decisões. O Brasil é muito maior do que a Praça dos Três Poderes. Não dá para entender que governabilidade é apenas uma reunião entre o presidente da República e o presidente do Congresso. Ainda mais quando isso se faz trocando voto no parlamento por cargo em governo e ministério. Nós somos contra. Democracia não pode ser apenas apertar um botão a cada 4 anos e os representantes fazem o que querem, como se o voto fosse um cheque em branco. O povo tem que ser chamado a decidir com plebiscitos, com referendos, com conselhos. A participação popular é essencial para reformar o sistema político. E, por fim, é preciso ter transparência. Transparência nos negócios públicos, seja por participação direta, seja por participação digital, por meio de aplicativos, que é o nosso programa Democracia 5.0. O poder pode estar na mão das pessoas, consultando e definindo sobre os negócios públicos. Agora, Álvaro, é importante que se tenha coerência. Eu tenho coerência. Meu partido, o PSOL, tem uma bancada extremamente combativa, que assinou, inclusive, o plano de reforma política da coalizão e da CNBB, que propõe todas essas medidas e muitas outras para mudar o sistema político brasileiro. Candidato Álvaro Dias, 1 minuto e meio para a réplica. Além da reforma política, que é a matriz de todas as reformas, é essencial a mudança desse sistema de governança que é corrupto e incompetente, instalado em Brasília, clonado, transplantado para estados e municípios, distribuindo a corrupção e a incompetência. É o balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, da relação desonesta entre os poderes, da preservação dos privilégios. Este sistema de governança é a causa maior dos problemas que nós estamos vivendo. Alguns estão sendo presos, outros ainda serão. Mas se preservarmos esse sistema, ele continuará fabricando ladrões do dinheiro público e barões da corrupção. O Brasil não vai alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza se esse sistema prevalecer. Este é o sistema esponja, que esgota a capacidade financeira do poder público de investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento, enfim. A substituição desse sistema é essencial para que possamos apresentar as nossas metas, as nossas propostas. Falar em promessas durante a campanha com esse sistema é soltar palavras soltas ao vento. Nenhuma promessa se concretizará se esse sistema prevalecer. Esse é o sistema... Tempo esgotado. Candidato Guilherme Boulos tem 1 minuto para a réplica. É verdade. Agora, não adianta vir falar em renovação só apenas aqui no debate. Você, por exemplo, Álvaro, ficou 20 anos no PSDB, que é um partido que reproduz essas práticas como a maioria dos que estão no sistema político brasileiro. Nós não.
nós sempre enfrentamos essa prática do toma lá da cá, a prática do balcão de negócios, que inclusive se expressa em alianças espúrias. Alianças que não são definidas por concordância política, são definidas por critério fisiológico. A nossa aliança do PSOL, do PCB com movimentos sociais é feita de um outro jeito. Agora, repito aqui, é fundamental chamar o povo para o centro da decisão. E por isso, a nossa primeira medida será, no dia 1º de janeiro de 2019, chamar um referendo para revogar todos os absurdos que o desgoverno do Temer fez no Brasil, com apoio de vários candidatos que estão aqui. Revogar a reforma trabalhista e congelamento dos gastos sociais. Tempo esgotado. Obrigada, candidatos. Vamos para mais uma rodada. E agora eu vou sortear quem vai fazer a pergunta. Candidata Marina Silva. E agora eu vou sortear quem irá responder a pergunta. Que é o candidato Ciro Gomes. Candidata, 30 segundos para a sua pergunta. Ciro, um dos graves problemas da saúde pública que eu e meu vice Eduardo Jorge, que aprovou a lei dos genéricos, identificamos, é a falta de remédio de alto custo para os pacientes. As pessoas têm que entrar na justiça para poder conseguir um remédio que muitas vezes é essencial para cuidar da sua vida e evitar a morte. Qual é a sua proposta em relação ao problema do acesso ao remédio para as pessoas? Candidato, 2 minutos para a resposta. Eu agradeço a minha estimada amiga Marina Silva essa pergunta, porque ela corresponde de fato a uma das maiores emergências populares da nação brasileira. Eu, entre outras vivências, prefeito, governador, ministro, deputado de oposição, deputado líder de governo, eu servi ao cearense como secretário de saúde e pude testemunhar muito de perto que a atenção básica, que sob o ponto de vista numérico está praticamente universalizada no Brasil, acaba não tendo o melhor resultado por 2 problemas. A distribuição de remédios, não só os de alta linhagem tecnológica, de custos mais graves, que inclusive estão sendo judicializados, importando até em abusos por aí afora, depois podemos comentar esse aspecto. Mas também pela falta absoluta, por regra, no Brasil, tanto mais grave no interior, de acesso a especialistas e a exames mais sofisticados de imagem, por exemplo. A nossa ideia é de que você tem que centralizar toda a licitação dos remédios, unindo consórcios de municípios, ou todos os municípios e o Estado, e fazer com que essas licitações procurem acompanhar os fluxos por onde os remédios saem. É evidente que há um certo caos na necessidade desse remédio ou daquele, mas é possível modernamente, com auxílio de computadores, você fazer a estatística. Nós estamos avançando com esse sistema no Ceará e estamos conseguindo um relativo êxito. E completamos, inclusive, a distribuição dos remédios com a distribuição em pontos de grande afluxo popular, como os terminais rodoviários de ônibus urbanos, por exemplo. Então, aquela lista básica dos 124 remédios são distribuídos nos postos de saúde. Há uma descontinuidade aqui e ali, há uma central de medicamentos que unifica as compras do Estado, da capital e dos municípios do interior, e isso minimiza as ausências. Mas às vezes a licitação dá deserta, às vezes há problemas de outra natureza de distribuição e entrega pelas próprias distribuidoras e fabricantes. E isso me põe a lembrança de que o Brasil precisa celebrar um novo projeto industrial para ganhar autonomia na produção dos insumos para a saúde, deixando de comprar lá fora com o dinheiro dos brasileiros, o que podia gerar empregos aqui. Candidata tem 1 minuto e meio para a réplica. Uma das propostas que eu e Eduardo Jorge temos em relação ao acesso aos remédios, além de que eles devem estar disponíveis nos postos de saúde, sobretudo os medicamentos de necessidade urgente para pressão, para diabetes, a disponibilidade desses remédios. Agora, no caso dos remédios de alto custo, uma coisa que nós vamos fazer é quebrar as patentes, como foi no caso da AIDS. Nós, recentemente, acabou de ser tomada uma decisão de não quebrar a patente de um remédio essencial para a hepatite C, que mata milhões e milhões de pessoas. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui nesse debate, 3 pessoas irão morrer por causa da hepatite C. Existem cerca de 12 mil pessoas na fila esperando o remédio.
são mais ou menos 700 mil pessoas atingidas pela hepatite C. E nós vamos quebrar a patente do Cefaz-Bolvi, que, se tivesse sido quebrada, agora Manguinhos ia poder produzir o remédio, e isso não iria custar tão caro. Sabe quanto vai custar para a multinacional? Vai custar mais de R$1 trilhão o dinheiro desse remédio tão essencial. Eu digo isso porque eu sei na Amazônia o quantas pessoas padecem com a necessidade desse remédio. Nós vamos quebrar as patentes para que as pessoas possam ter acesso ao remédio. Tempo esgotado. Candidato tem 1 minuto para a tréplica. Esse foi o escândalo da semana. Num país infernizado pela tragédia do desemprego, da informalidade, da violência, 60 mil mulheres foram estupradas no Brasil ante a absoluta impotência. Mas o escândalo da semana foi isso. E a Marina, com a delicadeza dela, embora tenha colocado com muita dureza essa denúncia com a qual eu absolutamente concordo, não afirmou aquilo que é grave. Esta aberração foi, infelizmente, feita pelo judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro vedou a possibilidade de Farmanguinhos, Fiocruz, produzir, porque a tecnologia já está dominada, a pretexto de guardar uma patente internacional. A diferença foi só um lapso, não é de 1 trilhão, é de R$1 bilhão entre a encomenda privada, mas eu sei que é só bilhão para trilhão, do jeito que as coisas estão no Brasil, é só para reposicionar a questão. Mas eu estou absolutamente em afinidade. O Eduardo Jorge é um dos melhores cérebros do seu vice, é um dos responsáveis pelo Sistema Único de Saúde. Tenho por ele afeição. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigada. Agora vamos para mais uma rodada. Eu vou sortear agora quem vai fazer a pergunta. Candidato Ciro Gomes, pergunta. Vou sortear agora quem vai responder. Candidata Marina Silva, responde. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Eu vou ficar na saúde. Nas nossas andanças pelo Brasil, entre as 1000 emergências do desemprego, do medo, da violência, o nosso povo reclama muito por saúde, saúde pública. E uma das coisas mais graves é a atenção básica incompleta. Para a gente completar a nossa discussão sobre a sua pergunta anterior, qual é a sua ideia para a gente incrementar, melhorar, aperfeiçoar a atenção básica no Brasil? 2 minutos, candidata. Nós lançamos recentemente o Plano Vida Digna. No Plano Vida Digna, nós tratamos de 3 questões essenciais: o atendimento à infância e à educação, a saúde das pessoas, para que a gente possa resolver um problema dessa magnitude e o cuidado com a primeira infância. Na saúde, eu e Eduardo Jorge estamos propondo fazer com que se tenha uma cobertura correta para o atendimento das pessoas. Nós queremos dividir o país em 400 regiões, aonde criaremos uma autoridade nacional para cuidar da saúde em parceria com a autoridade do município e do estado. Essa autoridade será escolhida por concurso para blindar da politicagem. Vamos fortalecer o atendimento dos médicos de saúde da família nos postos de saúde, inclusive ofertando os remédios essenciais, como acabei de falar, o trabalho ambulatorial para que os pronto-socorros não fiquem sobrecarregados. E o que nós queremos é uma saúde que atenda rápido a pessoa, porque hoje as pessoas ficam meses, que tenha eficiência nesse atendimento e que trate as pessoas com respeito. Eu sei o que é entrar num hospital e antes de olhar para você, você já tem a receita. Nós queremos um atendimento que seja humanizado, que trate as pessoas com respeito e dignidade, combatendo corrupção, usando cada centavo do dinheiro da saúde para melhorar a vida das pessoas. Porque o dinheiro é pouco, apenas R$3 por paciente dia. Mas, se a gente usar corretamente, dá para fazer muito. E eu e o Eduardo temos o compromisso de aumentar os recursos para a saúde, para que ela atenda as pessoas na hora que elas mais precisam. Nesse caso, eu tenho a felicidade de ter a pessoa que aprovou a lei dos genéricos e que ajudou a idealizar o Sistema Único de Saúde. 1 minuto e meio de réplica. Eu
fiz essa pergunta porque, de fato, corresponde ao mais grave drama brasileiro. Claro que a denúncia da corrupção, o desemprego, a violência estão aí frequentando, mas a angústia maior das mães de família no Brasil é, de fato, precisar da saúde e o pavor que tem, numa emergência, ficar nessas desumanas filas e portas de hospital, e a questão da atenção básica, onde se faz a prevenção. A minha ideia, nesse caso, é criar, segregando do orçamento, que hoje é de 128 bilhões de reais para a saúde, e isso precisa ser melhorado com a revogação da emenda 95, que é uma perversidade, 4 bilhões, ou seja, uma ninharia proporcionalmente ao que está orçado já, e esses 4 bilhões serão disponibilizados para um prêmio para cada unidade básica de saúde de todo o Brasil que cumprir metas objetivas de satisfação do usuário e metas objetivas de prevenção. Diabetes, hipertensão, a mortalidade infantil, mortalidade materna, alguma meta de conjuntura, chikungunya, dengue, que ciclicamente, na malária e febre amarela, que volta, o sarampo, que volta nessa tragédia brasileira, mas a coisa mais importante aqui para obter a humanização do tratamento é empoderar o usuário. Ele vai dizer com a sua identidade protegida se foi bem atendido. Atendidos esses requisitos da meta de desempenho, o governo federal vai dar R$100 mil por ano por unidade básica de saúde, o que corresponde a até 15 salários. Ok, acabou o tempo. Candidata, 1 minuto para a tréplica. O atendimento de saúde, nos postos de saúde, com os médicos de saúde da família, com as equipes de saúde da família, é o que ajuda a humanizar o atendimento de saúde. 30% das doenças são evitadas de ter uma evolução, um agravamento, se a gente tiver esse tratamento adequado. Nós vamos, inclusive, estimular para que tenhamos mais médicos generalistas para poder atender as pessoas. Hoje nós temos muitos especialistas, mas a gente perdeu o clínico geral. Nós queremos estimular para que os nossos jovens entrem numa faculdade para fazer um curso de medicina com um olhar voltado para o atendimento à vida, o cuidado com a vida. Isso a gente consegue estimulando valores, o respeito à vida, o respeito à dignidade humana. E é isso que eu e Eduardo vamos fazer. Tratar as pessoas de forma rápida, de forma eficiente, com amor e com respeito. Ok, candidata. Obrigada. Vamos agora para mais uma rodada. Eu vou sortear quem fará a pergunta. Candidato Fernando Haddad. E agora eu vou sortear quem vai responder. Candidato Geraldo Alckmin. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Gostaria de perguntar para o Alckmin o seu posicionamento sobre duas medidas do governo Temer que conta com o apoio do seu partido. A reforma trabalhista, especificamente a questão da terceirização, e a emenda constitucional do teto de gastos. Candidato, 2 minutos para a resposta. Olha, primeiro em relação à reforma trabalhista. Nós somos favoráveis, ela acabou com o cartório verdadeiro, que era esse escandaloso imposto sindical. O Brasil tinha 17 mil sindicatos e o mais absurdo é que destes, 1/3, 5.700 sindicatos são patronais, tudo vivendo de dinheiro de imposto sindical. Nós teremos agora sindicatos realmente legítimos, que vão fazer convenção coletiva. O Brasil modernizou a sua legislação e nós estamos frente a 13 milhões de desempregados. Herança do PT, da Dilma e do PT. Quebraram o Brasil, destruíram as empresas estatais. O Petrolão foi o maior escândalo do mundo de desvio de dinheiro público. O Brasil terá o ano que vem 6º ano de déficit primário,
não precisaria PEC do teto, se não fosse o vale tudo do PT, que não tem limites. Para ganhar a eleição, vale tudo. E quem paga a conta é o povo. 63 mil assassinatos no Brasil. Pobreza, 9 milhões de pessoas levadas para a linha abaixo da pobreza. Mortalidade infantil piorou, todos os indicadores pioraram. O Brasil vive um período duríssimo e não é fácil colocar a casa em ordem. Vou fazer grandes reformas já no comecinho do ano para trazer confiança de volta, para o Brasil voltar a crescer, ter emprego. O Brasil não vai crescer sem investimento. E em relação ao governo Temer, quem escolheu o Temer foi o PT. Ele era vice da Dilma, aliás, reincidentes, porque escolheram o Temer 2 vezes. Tempo esgotado, candidato. Candidato tem 1 minuto e meio para a réplica. Bom, rapidamente, nós vamos revogar a reforma trabalhista que fragiliza o trabalhador perante o empregador, ao cobrar o advogado da empresa quando parcialmente o trabalhador não conseguir provar as alegações contra o empregador que não paga os seus direitos. Contra a terceirização. Terceirização fragiliza o trabalho diante do capital, que é prática do PSDB. Contra o teto de gastos, que congela por 20 anos as despesas públicas de educação, saúde e segurança, todas somadas. Você pode aumentar uma, mas para aumentar uma despesa você tem que necessariamente diminuir a outra. E por isso que o serviço público, durante o governo Temer, PSDB, vem entrando em colapso. Sobre o Temer era vice da Dilma, mas quem se uniu ao Temer para trair a Dilma, porque se ele não tivesse os votos do PSDB, ela não seria afastada, foi o PSDB. Ele que colocou o Temer lá com um programa totalmente diferente do aprovado nas urnas em 2014. E para terminar, o senhor deveria ler a entrevista dada pelo ex-presidente do seu partido, Tasso Gereissati, que fez um gesto muito corajoso. Assumiu que sabotou o governo desde a reeleição, aprovando medidas que o próprio PSDB era contra e que gerou a crise. Ok, tempo esgotado. Candidato, 1 minuto para tréplica. Olha, candidato Haddad desvirtua as palavras do Tasso Gereissati, que diz que o partido deveria fazer uma autocrítica. Eu também estou de acordo. Todos os partidos estão fragilizados, inclusive ao meu, todos estão fragilizados e todos deveriam fazer autocrítica. Mas o PT, ao invés de fazer autocrítica, lança candidatura na porta de penitenciária e tenta desmoralizar as instituições brasileiras. Um país só avança com instituições sólidas, com respeito à lei. Ninguém está acima da lei. O impeachment, o PT pediu dezenas de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso. Dezenas de impeachment. O impeachment foi feito sob a égide do Supremo Tribunal Federal. É o único mecanismo que existe no modelo presidencialista. Eu sou parlamentarista, defendo um modelo muito mais moderno, muito mais ágil, mas quero trazer uma palavra de esperança. O Brasil vai voltar a crescer. Tempo esgotado. Obrigado aos candidatos. Vamos para mais uma rodada. Eu vou sortear quem fará a pergunta. Candidato Geraldo Alckmin pergunta. Agora eu vou sortear quem vai responder. Candidato Henrique Meirelles responde. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Uma questão que a todos preocupa é a questão da segurança pública. Eu disse há pouco que nós tivemos, o ano passado, 63 mil pessoas assassinadas no Brasil. A maioria jovens, negros, pobres, uma coisa inimaginável, né? O aumento que teve a criminalidade no Brasil. Pergunto ao candidato Henrique Meirelles a sua proposta para a questão da segurança pública. Candidato, 2 minutos para a resposta. Obrigado.
A segurança pública tem que ser administrada com capacidade e competência, porque a violência se combate com a inteligência. Em primeiro lugar, é necessário que todos os estados brasileiros possam equipar as suas polícias. Existem estados que há 20 anos ou 10 anos não contratam um policial. Então, é importante que a economia cresça, que os estados possam ter aumento de arrecadação, comprar equipamentos, comprar armamentos, viaturas e contratar policiais. A partir daí, as polícias estando equipadas, é necessário um sistema nacional de informações, porque um dos problemas no Brasil é que o crime muitas vezes está sempre um passo à frente, ou pior, nós temos aí líderes de facções que estão comandando o crime de dentro das prisões. Então nós precisamos de ter um serviço nacional de informações em que coloque as forças de segurança, na realidade, ao invés de um passo atrás, um passo à frente do crime, e possam dar informações em tempo real para a polícia militar de um estado que muitas vezes não se comunica com a polícia civil, e equipar a Polícia Federal, de fato, prestigiar, equipar, dar condições para a Polícia Federal administrar esse sistema nacional. E também um policiamento eficaz de fronteiras. Por quê? Porque o contrabando de armamentos e etc. é o que, de fato, alimenta o crime no Brasil. Então, temos que fazer tratados com os países e combater dos dois lados a violência. Tempo esgotado, 1 minuto e meio de réplica. Olha, essa é uma das grandes preocupações. O Brasil, infelizmente, hoje, ele não é apenas a passagem de droga, mas é um dos grandes consumidores de droga. Me lembro que há um mês atrás estive em Campinas com o padre Haroldo, e que se dedicou a vida inteira à questão da dependência química, e ele se referia, como aqui também ao lado, na Fazenda Nova Esperança, ao problema do crack. De um lado é crime, tráfico de drogas, tráfico de armas, de outro lado é saúde pública, é dar a mão ao jovem para que ele saia da dependência química. A nossa proposta é um trabalho firme na questão de fronteiras, com tecnologia. Hoje o CISFRON, que é o Sistema de Controle de Fronteiras, não cobre nem 4% dos 17 mil quilômetros de fronteira seca que nós temos com os maiores produtores de droga do mundo. Além disso, também o tráfico de armas, armamento pesado entrando no país. Então, tecnologia, gestão, integração de informação e inteligência, Agência Nacional de Inteligência, e vou criar uma Guarda Nacional em caráter permanente com os conscritos das Forças Armadas para a questão das fronteiras e atuar rapidamente nas 150 cidades mais violentas. Em São Paulo, nós reduzimos de 13 mil para 3 mil os assassinatos, 10 mil vidas salvas. Ok, seu tempo acabou. Agora 1 minuto para a tréplica. Obrigado. O que dá condições do crime recrutar jovens de todo o país, em primeiro lugar, é o desemprego. Quer dizer, o jovem desempregado sem condições de sobrevivência, ele é uma vítima do crime, e pode ser recrutado para isso. Portanto, é fundamental desenvolver a economia, criar empregos e empregarmos todos aqueles que têm condições e querem trabalhar. A segunda questão mais importante é o jovem que não está na escola. Então, nós precisamos ocupar esse jovem com atividade produtiva, onde ele está aprendendo para melhorar o seu futuro e também colaborar com o país. Portanto, nós temos que ter ensino integral em todas as escolas do ensino médio, inclusive, e do ensino fundamental, e também estender o ProUni para as creches, para começar do início. Tempo esgotado. Candidato, vamos para mais uma rodada. Eu vou sortear quem fará a pergunta. Candidato Henrique Meirelles pergunta:
E quem responde é o candidato Fernando Haddad. 30 segundos para a pergunta. Aqui eu sorteio, o candidato Fernando Haddad responde. 30 segundos para a pergunta. Candidato, quando eu assumi a presidência do Banco Central, a convite do então presidente Lula, a primeira coisa foi uma injeção de confiança no país. No momento em que o meu nome foi anunciado, a confiança no Brasil, que estava baixa, subiu imediatamente. E depois, no governo da Dilma, a confiança caiu durante 5 anos. O que o senhor fará? Tempo esgotado. Candidato, 2 minutos para a resposta. 2 minutos, candidato. Bom, eu não pude ouvir a pergunta, mas, em primeiro lugar, gostaria de me referir ainda à questão anterior e me congratular com os bispos do Brasil, os bispos católicos do Brasil, que se manifestaram textualmente contra a reforma trabalhista, que deixou o trabalhador brasileiro em situação muito difícil no mercado de trabalho. A terceirização, a chamada pejotização, que tira recursos da Previdência, inclusive, porque eles não contribuem com a Previdência do mesmo jeito que o trabalhador de carteira assinada. E o teto de gastos, que congela praticamente os serviços sociais do Brasil por 20 anos e que foram aprovados pelo PSDB sob o comando do ministro Meirelles à frente do Ministério da Fazenda do governo Temer, colocam em risco a saúde social do Brasil. Se nós não olharmos para o sofrimento do povo, nesse momento, para quem está faltando creche, para quem está faltando remédio, como disseram aqui Ciro e Marina, para quem está faltando gás a preço justo, para quem está faltando renda para terminar o mês, se nós não olharmos para esse trabalhador brasileiro agora, nós vamos colher frutos muito ruins. Nós temos que rever a legislação aprovada durante o seu mandato à frente do Ministério da Fazenda para recuperar a confiança do povo, porque talvez o senhor tenha recuperado a confiança dos banqueiros, da Faria Lima, mas do povo, esse governo não recuperou a confiança. Nós vamos voltar a ser felizes de novo, investindo no social e fazendo do povo parte da solução, porque a exclusão social é que gera tamanha desigualdade e o baixo desempenho da nossa economia. Povo com dinheiro, a economia cresce, gera emprego e gera oportunidade. Agora o candidato tem 1 minuto e meio para a réplica. Não. Nos 8 anos em que fui presidente do Banco Central, a confiança cresceu e o Brasil cresceu, houve investimentos, o país criou empregos, porque uma coisa que o candidato não entende é que é necessário a confiança para se haver a compra de máquinas e equipamentos, expandir a economia e, com isso, as empresas contratarem trabalhadores. Não é o governo só que contrata gente, não, muito pelo contrário. É importante que as empresas contratem trabalhadores para aumentar o emprego e a renda do país. Quando a Dilma assumiu e aplicou aí sim o programa do PT com vontade, o Brasil entrou na maior recessão da história. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, o PIB brasileiro, o produto tinha caído mais de 5%. Nós tínhamos 14 milhões de desempregados. Então essa crise, candidato, talvez seja o caso de você se informar melhor, essa crise foi criada pelo governo da Dilma. Essa crise foi construída pela aplicação do programa do PT. Então, neste momento, agora, nós estamos vivendo um momento em que o Brasil conseguiu sair do fundo do poço, mas ainda tem milhões de desempregados. Não houve tempo para se resolver todos os problemas que foram criados no governo do PT. Portanto, agora sim, nós vamos ganhar esta eleição e a partir do ano que vem o Brasil vai crescer e criar emprego. Tempo acabado. Agora o candidato tem 1 minuto para a tréplica. Eu considero a ingratidão um dos maiores pecados na política. O candidato Meirelles foi por 8 anos presidente do Banco Central do governo do PT. Do PT. Durante 12 anos de estabilidade democrática,
nós geramos 20 milhões de empregos, quase 17 milhões na iniciativa privada, o restante no serviço público. 20 milhões de postos de trabalho em 12 anos, considerados aí os 4 anos do governo Dilma. Após a reeleição da presidenta Dilma em 2014, o presidente do PSDB admitiu semana passada que o partido, contra suas convicções, começou a sabotar o país. Não o governo, mas o país, gerando a crise em que nós estamos hoje. Sim, nós vamos recuperar a confiança dos investidores, mas, sobretudo, nós vamos recuperar a confiança do povo mais pobre. No dia 7 de outubro, o Brasil vai voltar a ser feliz de novo, porque o povo vai ser considerado. Tempo esgotado. Obrigado aos candidatos. E agora vamos para a última rodada. Então, quem fará a pergunta, obrigatoriamente, é o candidato Guilherme Boulos. E quem vai responder é o candidato Álvaro Dias. 30 segundos para a sua pergunta. Olha, uma das maiores e mais silenciosas injustiças desse país é a desigualdade de gênero. As mulheres ganham 30% menos do que os homens, especialmente as mulheres negras. O Brasil é o 5º país em violência contra a mulher no mundo. Eu queria te perguntar, Álvaro, por que o seu programa e boa parte dos programas dos candidatos dedicam tão pouco espaço e tão pouca prioridade à questão das mulheres? O nosso foi feito levando em conta a igualdade de gênero. 2 minutos para a resposta, candidato. Primeiramente, eu volto a uma referência anterior feita por você, de que eu participei partidariamente do PSDB durante muito tempo, e é verdade, mas sempre na oposição. Eu fui governo nesses 42 anos de mandato, apenas 4 anos quando fui governador do Paraná, e 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando, em razão da prática da coerência, apoiei a instalação de uma CPI para investigar corrupção no governo do meu próprio partido e fui expulso. Sempre na oposição, como contestador, como rebelde, mudei de siglas várias vezes, exatamente para eu não me conformar. Essa inconformidade me levou a mudar de siglas para não mudar de lado, para preservar os meus princípios, os meus valores e a própria coerência política. Em resposta à sua indagação, nós temos uma legislação que defende a igualdade. O que o governo pode fazer é monitorar a legislação vigente para que o respeito à lei ocorra. No Brasil, nós elaboramos a lei muitas vezes bem, outras vezes mal, mas muitas vezes a lei é ignorada, outras vezes ela é interpretada ao sabor de conveniências e de interesses pessoais. Nós queremos sim monitorar a legislação para estabelecer como premissa básica o respeito à dignidade humana. Somos um país de várias crenças, de várias religiosidades, de várias raças, e obviamente esse respeito à igualdade é essencial, não só em relação aos valores, mas especialmente em relação ao protagonismo econômico e à participação política, a igualdade de gênero. Ok, o tempo acabou. Agora 1 minuto e meio para a réplica, candidato Guilherme Boulos. Eu tenho como companheira de chapa, com muito orgulho, a Sônia Guajajara, mulher nordestina indígena. O nosso compromisso é com a luta e com a causa das mulheres. Por isso, nosso compromisso é com a lista suja do machismo, porque o governo pode sim agir para poder acabar com a desigualdade salarial entre homens e mulheres, fazendo com que empresas que façam isso sejam punidas, não possam fazer crédito em bancos públicos, não possam fazer negócios com o governo e também tenham seu nome exposto com o selo do machismo. É também preciso enfrentar a falta de participação das mulheres na política. O nosso compromisso é com um gabinete ministerial paritário, metade dos ministérios sendo chefiados por mulheres, e também no parlamento, com uma reforma política com voto em lista, em que essa lista também seja paritária. A luta das mulheres está mudando o Brasil e tem sido exemplo para todos nós. As mulheres foram decisivas para derrubar
Eduardo Cunha, um dos maiores canalhas da política brasileira, a luta pelo direito de decidir sobre seus corpos e agora, recentemente, tem protagonizado uma linda luta contra o fascismo, o ódio na política nesse país. E vão fazer uma grande e imensa manifestação no próximo dia 29 para levar as suas pautas, defender os seus direitos e defender o Brasil do atraso. Ele não. Ok, candidato tem 1 minuto para a tréplica. Há pouco tempo, uma policial militar mulher foi assassinada violentamente no cumprimento do seu dever aqui no estado de São Paulo. Imagine se esta mulher deveria ganhar menos que o seu colega policial. A questão da desigualdade no Brasil vai muito além da desigualdade entre homens e mulheres. As desigualdades sociais nesse país são gritantes porque nós vivemos diante de uma ilha de prosperidade, de fartura, de fortuna em meio a um oceano de dificuldades. 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Os nossos governantes deveriam pedir perdão ao povo brasileiro pelo que fizeram com esse país nos últimos anos, empurrando-nos para o caos. E as desigualdades sociais são decorrentes das desigualdades de oportunidades. E elas são decorrentes do fato... Tempo esgotado, candidato. Muito obrigada a todos. Agora nós vamos fazer um novo intervalo e no próximo bloco, jornalistas das emissoras de inspiração católica vão fazer perguntas para os candidatos. Até já.
Voltamos com o terceiro bloco do debate de Aparecida. Lembramos que no Twitter nossa hashtag é Debate Aparecida. Um recado aos assessores dos candidatos: é proibido fazer filmagens e fotos com câmeras e celulares. Agora vamos às regras deste terceiro bloco. Neste bloco, as perguntas serão feitas por jornalistas de emissoras de inspiração católica. Os temas foram definidos previamente. A ordem dos jornalistas que irão fazer as perguntas também foi definida pela organização do debate. O mediador vai sortear na hora o candidato que irá responder a pergunta. A pergunta será feita pelo jornalista em 30 segundos e o candidato terá 2 minutos para responder. O primeiro jornalista a perguntar será Rafael Rodrigues, da Rede Aparecida de Rádio. E ele fará a pergunta para... candidato Fernando Haddad. Rafael, 30 segundos para a sua pergunta. Olá, uma boa noite a todos. O tema da minha pergunta será migração. Candidato, nos últimos anos, a migração passou a ser um assunto de destaque nacional. Primeiro com os haitianos, em 2010, e agora mais recente com a grave crise política, econômica e humanitária da Venezuela. E o governo brasileiro, infelizmente, tem se ausentado aí de suas responsabilidades e o estado de Roraima é definido como falido. Diante desse cenário, qual a sua política para a migração de nosso país? Candidato Fernando Haddad tem 2 minutos para responder. A nossa tradição, a tradição brasileira, é de acolhimento. Acolhimento a todos os povos que migraram, que escolheram o Brasil para morar. Eu mesmo sou filho de imigrante libanês, que era agricultor familiar no Líbano e encontrou no Brasil uma oportunidade para formar sua família e criar os seus filhos. Portanto, eu prezo muito o tema do acolhimento aos imigrantes, porque a minha família dependia desse acolhimento para sobreviver. Saída do Líbano. Nós vivemos na cidade de São Paulo, onde eu fui prefeito, um grande fluxo migratório. Você citou alguns, do Haiti, da Bolívia, da Venezuela, da Síria, e recebemos todos mediante políticas públicas que se transformaram em lei. Inclusive, eu tive a oportunidade de sancionar a lei da migração na cidade de São Paulo em meio ao Fórum Mundial, Social Mundial, com o tema da migração. Ou seja, São Paulo serviu de exemplo para o mundo de como acolher os migrantes. Nós pretendemos alargar essa política para todo o território nacional, para que cada município adote políticas de acolhimento como São Paulo realizou, e nós entendemos que o Brasil tem um grande papel nesse tema, primeiro pela tradição que tem, e segundo lugar, para ajudar a combater por parte de outros povos a intolerância. A intolerância está crescendo muito no mundo e o Brasil tem que dar exemplo de paz. O Brasil é um país de paz. Nós temos que cultivar a paz interna e a paz com os nossos vizinhos. Recrudescer a violência não vai levar a lugar nenhum. Os países que optaram pela violência colheram violência. O Brasil tem que plantar paz para colher paz. E para isso nós precisamos cuidar e acolher. Ok, obrigada, candidato. O segundo jornalista a responder será José Maria Trindade, da Rede Vida. E ele fará a pergunta para candidato Henrique Meirelles. José Maria, 30 segundos. Boa noite, senhores dos nossos destinos, né? A chaga viva da sociedade atual é o desemprego. O desemprego hoje chega a 14 milhões de brasileiros. Eu gostaria, candidato, que o senhor respondesse quem é o responsável, quem é o culpado desta situação, desta tragédia brasileira. Ok, candidato Henrique Meirelles, 2 minutos. Esta tragédia foi criada por uma série de equívocos econômicos que foram praticados no governo Dilma. Nesse momento se fez toda uma série de ações que desorganizaram a economia, intervencionismo